E aí, rapaziada, belezinha? Tudo bem com vocês? Cara, tem um vídeo bastante interessante também, é um tema abordado no livro do Alan Roger Curry, A Revolução dos Betas, bem no início, indico para vocês novamente lerem esse livro. Então, assim, resumidamente o que houve? Esse camarada, ele é casado, beleza? Ele é casado tem alguns anos, ele tem 2 filhos, e aí recentemente aí ele descobriu uma mensagem especial, ele viu uns comportamentos estranhos na mulher dele, bastante tradicional, ele e a mulher. Ele era 100% Blue Pill, mas o verdadeiro, cara, o beta, não beta, mas o Blue Pill, ele não é beta, ele é Blue Pill, ele era Blue Pill, tá bom? E, cara, a mulher dele bastante tradicional, beleza? Não vou dar nomes aqui, nem muitos detalhes, e acontece lá que ele começou a ver uns comportamentos diferentes dela, ele percebia que ela não tinha tanta atração assim por ele, o que é muito normal em casamento, acontece isso em algum momento, né? Tanto com o homem, tem até explicação meio científica sobre isso, que o homem, se ele tiver com uma 10-10, cara, em algum momento ele vai perder a atração, é comum. E com as mulheres também rola muito disso, mas eu vou chegar nessa explicação mais pra frente, beleza? E aí ele viu uns comportamentos estranhos, que ela não tinha tanto desejo por ele aparentemente mais, né? Mas nunca negava relação sexual. Já comentei pra vocês que as mulheres, elas entregam sexo, até as que são mais tradicionais às vezes, rapaziada, elas entregam relação sexual pra quê? Pra manter o relacionamento. É aquela história, o homem faz coisas que ele não quer fazer pra ter relação sexual, e a mulher faz relação sexual pra manter o relacionamento, quando ela não quer ter relação sexual, né? E aí, resumidamente, ele achou uma mensagem dela, que ela mandou para um cara que ela se relacionou no passado, há muito tempo atrás, muito estranho, dizendo que estava pensando no cara. E morreu nisso. Ela falou, tô pensando em você e tal, não sentindo a sua falta, mas no sentido de meio que querendo se conectar com o cara casado também, nem respondeu, né? E aí ele confrontou ela com isso e tal, e esse foi o insight que fez ele descobrir. Olha como é engraçado. Isso foi o motivo, o motor que fez ele descobrir o meu canal, outros canais, encontrar a Red Pill. Ele falou, caramba, cara, olha só como eu tava numa frame beta, como eu perdi a frame do meu relacionamento, né? Então houve uma cadeia de eventos referente ao que aconteceu no caso dele, para chegar naquele ponto, ele queria saber como reverter. Então o mérito desse vídeo não é falar, tem que separar, tem que terminar, até porque não é tão simples assim, né? O cara tem filho, tá casado, mora na mesma casa, a mulher tá implorando pra ele não ir embora, que foi uma fantasia que ela teve. E o que lembra, da onde você lembra disso, rapaziada? O que isso faz vocês se lembrarem do que, esse caso? Da série Sex Life. Exatamente aquilo que é isso que acontece com os personagens. É praticamente a mesma coisa. A Billy lá, e foi bem parecido o caso dele, cara. A Billy lá tá casada com o carinha, depois que ela teve o filho, eu não sei a explicação sobre por que muitas vezes isso acontece, né? O Emílio Surita diz que depois que a mulher tem um filho, parece que ela vira a Virgem Maria, entendeu? Eu não sei, eu nunca fui casado e não tenho filho. Mas ele comenta muito isso lá no programa dele, entendeu? E na série meio que rola isso com a Billy, entendeu? Depois que ela tem um filho, o relacionamento fica zoado, fica estranho, e ela começa a ter fantasia com outro camarada, né? E aí o Cooper, ele descobre lá nas mensagens e começa a fazer o quê? Começa a se alfalizar. Ele começa a fazer a mesma coisa que o Alpha fazia no passado, que é basicamente o que você tem que fazer, se alfalizar, para você não perder a atração ou manter a alfalização. Mas o que acontece, rapaziada? A monogamia, ela é um dos maiores meios de betalização do homem. Existem muitos argumentos e discussões na manosfera, na Red Pill de modo geral, várias vertentes. A majoritária diz que não é possível ser alfa casado. Não é porque o cara ele vira um Simpson, mas é porque a monogamia meio que ela bloqueia várias características principais de alfalização. Eu vou tocar nelas mais adiante e vocês vão entender o que eu quero dizer. É muito difícil, cara, você preservar a sua alfa, você ser um alfa ainda, quando você casou. Porque, cara, perde imprevisibilidade, cai na rotina, entendeu? Você não é mais pré-selecionado, você tem uma mulher só. Não tem mais o que ser desvendado. Então várias coisas são comprometidas. A sua atenção não sexual é toda dela. Não tem mais um quebra-cabeça para ela resolver. Ela não tem mais por que correr atrás da sua validação. Vocês se veem todo dia, não tem espaço para ela correr atrás de você, entendeu? Para ela ficar pensando, o que será que está acontecendo? O que será que ele está fazendo? Você não é imprevisível, não tem mais montanha-russa emocional. Lembra que eu falei? O que é o alfa, rapaziada? É o Bambi Jump, né? É montanha-russa emocional, imprevisível. O que é a betalização, a frame do beta, que é o que acontece no casamento muitas vezes? É sempre a mesma coisa, é a rotina, é um elevador, é um filme que ela já viu várias vezes. Então o casamento é uma das principais formas de betalização do homem, cara. A monogamia, né? Só para conseguir encaixar o raciocínio. Então eu vou explicar aqui para vocês sobre a ilha da monogamia, que é uma analogia feita pelo Alan Roger Curry no livro dele, uma metáfora que ele explica mais ou menos através desse exemplo. O que acontece? Vamos imaginar uma ilha em que nessa ilha tem homens e mulheres lá com a proposta de serem monogâmicos, beleza? Você não existe outro tipo de relacionamento, todo mundo lá tem que ser monogâmico. Então tem algumas regras nessa ilha que eu anotei para não esquecer, que eu vou destacar para vocês. Eu dei uma adaptada nas que ele colocou, coloquei as mais evidentes e importantes, né? Primeira regra, rapaziada, da ilha da monogamia, beleza?
sem relação sexual até que vocês se casem ou se tornem um casal. Você não pode ter relação sexual, nem homens nem mulheres, nessa ilha da monogamia, é proibido, beleza? E se você não for casado ou se você não decidir formar um casal com aquela pessoa primeiro, tá bom? Segunda regra, evidentemente, traição não é permitida na ilha da monogamia. Terceira regra, se um homem engravidar uma mulher, ou vice-versa, se a mulher engravidar do cara, vocês têm que ficar juntos pro resto da vida. Obrigatoriamente vocês não podem se separar mais, beleza? Quarta regra, abortos e estupros não são permitidos. Quinta regra, o homem é o provedor, a mulher é a nutriente do lar. Você é o que trabalha, ela é que cuida da casa, limpa a casa, faz a comida e você traz o alimento, traz o trabalho, põe as crianças na escola. Essas são as 5 principais regras da ilha da monogamia, tá bom? Qual que é o lado positivo da ilha da monogamia, rapaziada? A ilha da monogamia é muito positiva porque a criminalidade diminui, a sociedade ali nessa ilha é muito mais organizada, né? Os seus filhos, eles têm muito mais probabilidade e incentivo para serem adultos melhores, para ter uma educação melhor, porque ele tem um modelinho certinho lá, então tem vários aspectos positivos. Entretanto, tem um aspecto muito negativo, que é inclusive o motivo pelo qual existem outros tipos de relacionamento hoje em dia, beleza? Em virtude de você viver nessa ideia da ilha da monogamia. Então vamos pegar aqui alguns personagens. Vamos pegar o Kevin, vamos pegar o Tyrone, vamos pegar a Tanya. O que acontece? A Tanya, ela se relacionou com o Tyrone. Só que a Tanya, ela tinha alta compatibilidade sexual com o Tyrone, mas compatibilidade não sexual eles tinham mínimas. Eles tinham pouca química não sexual, mas a química sexual deles era extraordinária. E ela se relacionou sexualmente com o Tyrone, mas ela não via ele como um bom marido, porque eles brigavam muito, discutiam muito, não dava certo. Só que, sexualmente falando, eles se entendiam muito bem. Então, a Tanya não decide formar um casal com o Tyrone, tá? Entretanto, assim, vale destacar que nessa ilha tem um período de experiência que você pode ter com a pessoa. Você tem 6 meses, se você decidir ser um casal com essa pessoa. Antes de 6 meses vocês não podem se separar. Só para fazer sentido a explicação, ele coloca no livro isso, né? Porque se eu falei que você não pode ter relação sexual esporádica, não faria sentido. Então, sim, a Tanya fez um casalzinho com o Tyrone durante 6 meses. Se você quebrar em menos de 6 meses, você só pode ficar com pessoas que quebraram também. Essa é uma das regras da ilha da monogamia. Entendeu? O que acontece? Aí a Tanya encontra o Kevin. A Tanya encontra o Kevin e ela tem alta compatibilidade não sexual com o Kevin, desde o início. Porém, a compatibilidade sexual entre eles não é muito boa. Não é muito boa. E aí eles experimentam, então, esse modelo de 6 meses de casalzinho entre eles, né? E aí acontece que nesse percurso ela acaba engravidando do Kevin. O que acontece? Putz, agora eles têm que ficar juntos para sempre, já que eles tiveram um filho. E aí a Tanya começa a se lembrar do Tyrone. Ela lembra do Tyrone, caramba, o Tyrone ele não tinha compatibilidade comigo, não tinha química fora do quarto, mas sexualmente eu sinto a falta dele. E o que acontece? A Tanya vai lá, chega no Tyrone e fala, Tyrone, é o seguinte, eu quero matar a saudade com você. Aí o Tyrone fala, não, na ilha da monogamia não é permitido trair, não pode trair aqui e não vai dar certo isso. O que acontece? A Tanya volta para ficar com o Kevin, entendeu? Entretanto, ela sabe muito bem que ela não pode falar isso pro Kevin. Ela não pode falar pro Kevin, Kevin, eu tô frustrada sexualmente com você, depois de anos, né? E muito menos dizer para ele que ela foi procurar o Tyrone, porque senão ela vai perder a compatibilidade ou a qualidade, a química que eles têm, não sexual. E ela não quer perder isso. Aí o que acontece nessa pequena história, rapaziada? Kevin e Tanya vivem felizes para sempre. Kevin sem saber sobre esse segredo da Tanya, e Tanya morre e leva isso pro túmulo. Muitos casais, rapaziada, viveram assim. Muitos casais na ilha da monogamia viveram dessa forma, ou nas gerações anteriores a nós. Essas regras, rapaziada, eram programações sociais, condicionamentos, acima de tudo, religiosos, que proibiam as pessoas de quebrarem essas regras da ilha da monogamia. Se você tiver um filho, você não pode se separar mais, mantinham as pessoas presas ainda, umas às outras, né? Você não pode trair, aborto não é permitido, entre outras coisas. Acima de tudo, quem estabelece essas regras é a religião, o cristianismo. Mas isso começa o quê? A se perder e ser desconstruído ao mesmo tempo. Então a monogamia tradicional começa a perder sentido. Por quê? Principalmente o que acontece, rapaziada, por causa da internet da informação, cara. Através da internet da informação, o camarada que era o Kevin, que estava casado, ele caía numa porra chamada manosfera e começava a ver o Tyrone contando uma historinha igual essa lá. Ele, peraí, velho, que conversa é essa aí, Tyrone, que você tá falando então que
A Tânia foi procurar você, casada, disse que estava com saudade, que foi o caso do cara que eu falei pra vocês da consultoria, que eu conversei com ele. Que a mulher dele, anos depois, mandou mensagem pro cara que ela se relacionou no passado. Eu tô pensando em você, tendo fantasia com o cara. O que aconteceu com a Billy na série Sex Life? Por que você acha que essa série Sex Life foi feita, rapaziada? Para essas mulheres que passam por isso, sentem isso na pele na vida real. Isso acontece na vida real. Por que fez tanto sucesso essa porra dessa série, cara? Vocês não se perguntam por causa disso? Porque existem várias Tânias no mundo. E elas estão tendo acesso a essa informação agora. E existem também vários Kevins no mundo. E os Kevins que começaram a descobrir isso daí, essa informação, eles falaram, velho, eu não quero ser um Kevin. Porra, então quer dizer, como eu disse pra vocês, talvez seus avós, os nossos avós, os avós dos avós anteriores, dos nossos pais, os pais dos nossos pais, foram Kevins e foram Tânias e morreram sem saber disso, cara. E morreram sem saber disso. Tá bom? E é o que eu falei, agora que tem a informação, isso está explícito. As pessoas sabem sobre relacionamentos, homens e mulheres, e sabem sobre o sexo oposto, e também sobre o próprio sexo. Resultado, Kevins não querem ser Kevins, os homens não querem ser Kevins, e as mulheres não querem ser Tânias. As mulheres não querem entrar nesse tipo de monogamia, que ela tem fantasia com o cara e ela morre trancada nesse modelo sem poder se relacionar com o cara que ela tá tendo fantasia. E o cara não quer estar na pele desse maluco que a mulher dele tá pensando em outro homem. Então, de certa forma, rapaziada, outra coisa que acontece hoje em dia com a chegada da internet, não só a informação, mas as pessoas se conectaram mais. No passado, meu querido, no passado não tinha como a Tânia mandar uma mensagem pro Tyrone no Facebook. Não tinha como a Tânia mandar uma mensagem pro Tyrone no Instagram, chamar ele no WhatsApp e falar que estava pensando nele. No passado a conexão não era tão fácil e tão simples assim. Era diferente. Então as regras da monogamia eram mais difíceis de serem quebradas. Era possível haver essa regulação dos hormônios, antes principalmente da internet e principalmente dos meios contraceptivos. Porque isso estava conectado diretamente o que é a sobrevivência, acima de tudo da mulher, né? Hoje em dia não funciona mais assim, rapaziada. Essas regras da monogamia não são tão necessárias assim e definitivamente são mais frágeis e mais fáceis de serem quebradas. Mas como que você se mantém um Tyrone no relacionamento, rapaziada? Como que você mantém a alfalização? Como eu expliquei para vocês, a monogamia tradicional é uma das principais formas de betalização do alfa. De betalização do homem. É autoexplicativo, rapaziada. Monogamia, a revolução dos betas. Lembra que eu meio que já expliquei que o beta que criou a monogamia para favorecer a sua estratégia sexual? Então é tudo conectado, é autoexplicativo. A maior forma de betalização do alfa se chama casamento tradicional. Tanto é que existe esse argumento, essa frase na monosfera que diz: não é possível ser alfa depois que você se casou. Não estou querendo atacar ninguém, acusar ninguém, é só para eu conseguir fazer a minha explicação, encaixar o raciocínio. Existe alguma maneira, tem alguma forma de você não passar pelo que o Kevin passou, de você não se tornar ou ser um próximo Kevin? Definitivamente, rapaziada. Entretanto, a melhor forma de você fazer isso é você sendo alfa para a mulher no relacionamento, fazer com que essa mulher continue vendo você como alfa ou passe a ver você como alfa. Existe uma maneira de você se alfalizar, se tornar alfalizado para uma mulher dentro de uma monogamia? Esse é o assunto para o próximo vídeo.